Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, oitavas de final, segunda partida. Na terça-feira, né, dia 5 não, ou dia 6, agora eu nem sei que dia é hoje, que deixa eu até dar uma olhada aqui, melhor, né? Hoje é dia 6, acho que hoje é dia 6, sei lá, tô até meio perdido no tempo, acho que é 7. Ontem, dia 6, terça-feira, tivemos o Vasco da Gama sendo o primeiro time a chegar às quartas de final, eliminando o Atlético Goianiense. E nesta quarta-feira teremos vários jogos, né? Serão, se eu não estiver enganado, 6 jogos. 6 jogos, se eu não estiver enganado. E abrindo, né, os trabalhos, tivemos o confronto entre Bahia e Botafogo. Primeira partida aqui no Rio de Janeiro foi 1-1. Momento do Bahia no Campeonato Brasileiro, momento ruim. Momento do Bahia no Campeonato Brasileiro é ruim. Do Botafogo, um momento melhor. Assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Vão se enfrentar mando de campo do Bahia. E aí? O que a gente podia esperar? Eu, nas minhas análises pré-rodada, nos meus palpites, eu disse o seguinte: para mim, eu disse lá, só acompanhar, o jogo daria empate ou Bahia. E eu disse o seguinte: para mim, o Botafogo só vai se classificar ganhando. Se for para os pênaltis, para mim, daria Bahia. Tá lá. Então, na minha opinião, se desse empate, o Bahia iria ganhar nos pênaltis. E para mim, o Botafogo, obviamente, então só ia se classificar se ganhasse o jogo. Bom, não foi para os pênaltis, mas o Bahia se classificou. O Bahia triunfou e venceu o Botafogo por 1-0, gol no final do jogo de um dos novos contratados aí, né, do Bahia, o Lúcio, que entrou no segundo tempo. Um passe ali do Everton Ribeiro, pegou muito bem na bola, uma bola difícil, tirando do goleiro do John do Botafogo, que é um grande goleiro, e fazendo 1-0 no final do segundo tempo. Mas esse jogo tem uma grande de uma polêmica, né? Esse jogo tem uma grande de uma polêmica. A expulsão do Gregory. Gregory jogou no Bahia, né? Que o Bahia até queria o Gregory. Cara, vai dar o que falar essa expulsão. Vai dar o que falar. Torcida do Bahia, acredito que a grande maioria vai falar, não, a expulsão foi certa. Agora eu te pergunto, torcedor do Bahia, se fosse ao contrário, será que a expulsão teria sido justa? A torcida do Bahia ia achar a expulsão justa? Eu sei que vai ter muita coisa falando, Magalhães, mas sempre roubam contra o Bahia, pelo menos uma vez. Foi claro. Vai ter, cada um vai puxar para um lado para justificar. Se fosse contra o Bahia, eu tinha certeza que eu ia escutar um monte de coisa. Tá vendo? CBF tá ajudando o eixo. Né? CBF tá com medo do Dexter, que ele tá jogando um montão de coisa no ventilador. Ia ter um monte de situações para tentar contestar a decisão. O Botafogo vai reclamar da decisão. E a torcida do Bahia, tenho certeza que uma parte da torcida do Bahia tem dúvidas se a expulsão foi justa ou não. Outros vão dizer que não. Mas, irmão, cada um tem opinião e eu não estou aqui para dizer se a torcida do Bahia está certa, se a torcida do Botafogo está certa. Eu estou aqui para dar a minha opinião. E aí, obviamente que a minha opinião vai ser igual a de alguns. Muitos ou poucos, mas a minha opinião, tenho certeza que alguém pensou igual a mim.
Então vamos falar sobre essa classificação do Bahia, eliminação do Botafogo. Bom, Botafogo mais uma vez vai virar piada, né? De correr e nadar na praia, o tal do elefante que sobe na árvore. Botafogo vai ter que aturar isso. E o Bahia pode ter sido a virada de chave, né? Porque o Bahia no Campeonato Brasileiro começou muito bem, começou a cair. Tá no momento ruim, o Bahia no Campeonato Brasileiro, e estava precisando de um triunfo. Consegue o triunfo em cima do líder do Campeonato Brasileiro e avança às quartas de final. E o sonho do título da Copa do Brasil do Bahia continua. E do Botafogo para por aqui. O Botafogo agora segue ali no Campeonato Brasileiro como líder e na Libertadores, que já recomeça semana que vem. Então vamos falar sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal José com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos aqui rapidamente dar uma passada só nos números aqui. Eu tô sem óculos, tá difícil de eu enxergar. Vou tentar aumentar aqui a tela, a ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui. O Bahia chutou 10 vezes em direção ao gol, chute, e o Botafogo também. O Bahia acertou 5 em direção ao gol e o Botafogo só 1. O Bahia teve mais posse de bola. Acertos. Ali, deixa eu ver. O Bahia acertou mais passes que o Botafogo. Mas vamos lá, cara. Vamos aqui pro primeiro tempo logo de cara. O Botafogo começou com muita pressão, com muita velocidade, criando muitas dificuldades ao Bahia. O Bahia no primeiro tempo errou muito passe. O Bahia errou muito passe. O Botafogo com uma dinâmica bem agressiva, dando um certo espaço para o Bahia. O Bahia também conseguiu contra-atacar, mas o Bahia estava errando muito passe. E aí passou 15 minutos. 15 minutos de muita pressão, de muita como é que eu vou falar? Velocidade. Os dois times com a velocidade muito grande, que não ia dar para manter, né? Então o jogo foi baixando um pouco a velocidade, criaram ali algumas oportunidades, depois o jogo deu uma queda de ritmo, mas mesmo assim ficou com um ritmo muito alto, mas os dois times pecando no último passe. Só que o Bahia estava pecando em passes no meio, e o Botafogo estava jogando no erro desses passes errados do Bahia. O Bahia estava errando muito passe ali no meio, e o Botafogo pegando esses erros e tentando machucar o Bahia. E o Bahia tentando fazer esse jogo mais apoiado, esse jogo mais de triangulação, mas estava faltando um pouco mais de velocidade. O Everaldo caindo pelo lado direito, irmão, o que o Everaldo atrapalha o ataque caindo pelo lado direito, toda vez que o ataque cai para o lado, o Everaldo trava o ataque. O ataque não anda. Toda vez que o ataque cai no meio de campo, no pé do Everaldo, trava. E aí, o Botafogo foi fazendo, tentando botar essa velocidade. O Bahia foi tentando encaixar a marcação, né? Tentando ficar um pouco com a bola para também sofrer menos. Mas o Botafogo, na minha opinião, estava um pouco melhor.
O Botafogo estava um pouco melhor, porque o Botafogo estava dando uma velocidade, estava errando passes, mas menos passes. O Botafogo estava errando menos passes no meio de campo, ou seja, estava dando menos brecha para o Bahia. E o problema do Bahia no primeiro tempo foi o excesso de erro de passe. O Bahia errou muito passe no primeiro tempo. O quarteto ali do meio de campo estava errando muito passe. E aí o jogo não flui. E aí o jogo não estava fluindo. E o Botafogo com velocidade, com o Luiz Henrique ali, tá, o Almada, né? O Luiz Henrique, Almada, o Savarino pelo lado, estava conseguindo construir, mas o Botafogo pecava lá na frente. Então, você tinha um time que estava errando passe no meio e errando o último passe. E tinha um time que estava bem encaixado, que era o Botafogo, dificultando o Bahia, mas pecando lá na frente. Então, dois times pecando na frente, com o Bahia pecando também no meio, então eu achei o Botafogo um pouco melhor. Porém, no final do primeiro tempo, tem a expulsão do Gregory, né? Meio campo do Botafogo. Isso muda o destino do jogo. Isso muda o destino do jogo. E aí vamos lá, cara. Bola no alto. O Gregory sobe com o jogador do Bahia. Ombro com ombro. Até aí nada. Quando tá descendo, o Gregory abre o braço, né? Cara, eu não vi um contato forte, tipo uma cotovelada, um soco do Gregory no jogador do Bahia. Sinceramente, pelas imagens que passou, eu não vi um soco. Lógico, o jogador do Bahia mete a mão no rosto, porque tocou aqui, raspou, alguma coisa assim. Mas não foi um soco de sangrar, de sair as tripas. Mas o jogador faz um teatro, né? E aí, o VAR chama o árbitro. Muitos vão falar, o árbitro não tinha nem que ter se metido no assunto. O que eu acho, essa aí é a minha opinião, tá? O que eu acho do porquê que o VAR chamou? Essa é a minha opinião. O Gregory e o jogador do Bahia sobem juntos. Quando desce, essa é a minha opinião, tá, meu amigo? O movimento do braço do Gregory não é um movimento natural. O movimento do braço do Gregory, lógico, ele sobe, e aí, eu tô falando por quê? Porque quando ele sobe, eles sobem com ombro. Quando desce, ele dá uma esticada no braço. Para mim, essa esticada no braço, de braço do Gregory não é natural. Acerta para machucar? Não. Não acerta para machucar, na minha opinião. Pode ter encostado? Pode ter encostado. Mas, na minha opinião, o Gregory não tinha a menor necessidade de abrir o braço do jeito que abriu. Para mim, não foi um movimento natural do Gregory. Porém, encostou. Mas aí eu vou pela minha linha. Eu não acho que qualquer toque no rosto é para cartão. Não acho. Não acho que qualquer toque no rosto. Aqui no Brasil, qualquer toque no rosto, bateu, tem que parar, é cartão. Eu não acho que qualquer toque no rosto tenha que parar. Acho sim que o Gregory não fez um movimento natural e fez um movimento arriscado. Assumiu o risco, tá? Levando aqui para o lado criminal, ele assumiu o risco, tá? Ele assumiu o risco de acertar o jogador do Bahia. E aí eu acho que o VAR, é só um achismo meu, o VAR entendeu dessa maneira, que o Gregory esticou o braço com a intenção de acertar o jogador do Bahia. E aí, como o VAR só chama quando ele entende que é para cartão vermelho, o VAR não chama quando entende que é cartão amarelo, o árbitro tinha ou dar o cartão vermelho ou não dar nada.
Porque ele não poderia dar o cartão amarelo, eu acho. Só acho isso. E aí o árbitro vai dar o cartão vermelho. Bom, acho sim que o Gregor errou. Ele não fez um movimento natural. Ele fez um movimento forçado. Ele poderia ter evitado. O Gregor poderia ter evitado aquilo. Quis arriscar. Mas não acertou para machucar, encostou. Cara, vou te falar, cara. Achei exagerado a expulsão do Gregory. Achei a expulsão do Gregory exagerada. Mas entendo o VAR ter chamado, porque o movimento do braço dele não foi natural. Então, cara, você meter o pau no árbitro é complicado. Óbvio que a torcida do Botafogo vai massacrar o árbitro. Esse árbitro também não é muito confiável, tá? Esse árbitro não é muito confiável. Eu não gosto, porque na verdade a arbitragem no Brasil é horrível, né? Então, cara, dá margem para todo mundo. Então, vou repetir. O Gregory, para mim, fez um movimento antinatural e não tinha necessidade dele abrir o braço do jeito que ele fez. Então ele assumiu o risco. Porém, achei o cartão vermelho excessivo. Poderia ter dado amarelo. Mas aí, coloca na balança, né, cara? O VAR chamou. E aí, muda a intenção do jogo. Então, Magalhães, foi justo ou não foi justo? Eu acho que o cartão vermelho foi exagero. Porém, eu entendo, nesse caso, a arbitragem. Porque o Gregory não tinha a menor necessidade de fazer aquele movimento. Ele fez o movimento para acertar. E eu acho que tem alguma coisa na regra, se eu não estiver enganado, eu acho que tem alguma coisa na regra, e provavelmente deve ter, daquele negócio de força excessiva, de movimentos antinatural. Então eles devem ter pego nesse sentido, e aí ocasionou a expulsão. E aí você vai pro segundo tempo, porra, cara, no segundo tempo tá 11 contra 10, o Bahia jogando em casa. Isso não necessariamente quer dizer que o time que tá com a mais vai ganhar, porque a gente já viu times que jogaram com 10 jogar melhor. E o Botafogo, o Bahia começa indo pra cima, mas o Botafogo vai controlando o jogo, vai conseguindo controlar. Com 10 minutos, Rogério Ceni tira o Cauli, se não estiver enganado, e bota o Biel, né? Ele não tirou o Everaldo logo nesse momento, né? Porque para mim o Everaldo estava fazendo hora extra, mas como estava com um a mais, você ter o Everaldo ali dentro da área iria ajudar. Aí botou o Biel para dar uma velocidade, para dar um contra um. E o tempo foi passando, o Bahia foi melhorando, o Everton Ribeiro encontrou mais espaço para jogar do meio campo para frente e muitas das vezes entre as linhas do Botafogo, apesar do Botafogo começar a recuar, o Everton Ribeiro estava começando a gerar, sai o Cauli, tem ali o Everton Ribeiro o campo inteiro para ele se movimentar. Ele tem um campo inteiro para se movimentar. O Everton Ribeiro, na verdade, cara, você pegar o Cauli não consegue fazer o que o Everton Ribeiro faz. Vamos pegar. O Rafael Veiga não consegue fazer o que o Everton Ribeiro faz. O Arrascaeta do Flamengo não consegue fazer o que o Everton Ribeiro faz. O Everton Ribeiro tem uma maneira de jogar. Eu não estou falando que o Everton Ribeiro é melhor do que esses caras ou pior. É nada disso. Tá? Mas eu estou falando a maneira que o Everton Ribeiro faz. O Everton Ribeiro conduz. Ele tem a qualidade de conduzir melhor o jogo e acelerar mais esse jogo. Os outros jogadores que eu falei aqui, e tem outros, tem muitas qualidades, mas não tem esse poder de condução do jogo. O Everton Ribeiro
tem, mesmo com a idade mais avançada, ele tem esse dom, desde muito tempo, de condução do jogo. E aí ele começa a construir o jogo, fazer o tabuleiro mexer, fazer o Botafogo mexer. E aí, o Botafogo tem um jogador expulso no final do primeiro tempo, já atrapalha. E aí, na minha opinião, o treinador do Botafogo errou. Quando volta para o segundo tempo, ele tira o Almada, né, e bota um volante. Bota o Luiz Henrique por um lado, o Savarino por outro. Só que, com o passar do jogo, ele tira o Luiz Henrique. Ele tira o Luiz Henrique e bota o Carlos Eduardo. Na minha opinião, aí Botafogo perdeu a chance do contra-ataque. Porque, na minha opinião, o Luiz Henrique, mesmo cansado, mas se tivesse condições de dar uns piques, era melhor ter deixado o Luiz Henrique do que ter colocado o Carlos Eduardo. Ele entrou, é Carlos Eduardo ou Carlos Alberto? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. É Carlos Alberto, desculpa, não é Carlos Eduardo. É Carlos Alberto. Carlos Alberto fez gol aí na rodada, pra coisa e tal. Mas o Luiz Henrique, para aquele momento, eu acho que o Luiz Henrique era melhor. Então, na minha opinião, o treinador do Botafogo errou quando ele tirou o Luiz Henrique. Ele poderia até ter colocado o Carlos Alberto, mas talvez no lugar do Savarino. Botava lá no lugar do Savarino, ficava... que o Savarino até saiu depois, obviamente, né, para proteger um pouco mais ali, porque ele acabou tirando os três ali, não tirou o Igor Jesus, poderia ter tirado o Igor Jesus e jogado com dois jogadores abertos com velocidade. Acho que na mexida o treinador do Botafogo deu mole, vacilou. E o Bahia foi insistindo, até que aos finais, com os 43 ou 44 minutos, o Bahia consegue fazer o seu gol. E aí consegue segurar. Depois o Botafogo tentou algumas coisas, teve escanteios lá, teve uns 2 ou 3 escanteios, o goleiro foi para lá, mas aí o Bahia conseguiu segurar e conseguir a sua classificação. Então, cara, para mim o primeiro tempo o Botafogo foi um pouco melhor, mas os dois times errando bastante. O Bahia errando mais no primeiro tempo. No segundo tempo o Botafogo conseguiu encaixar um pouquinho a marcação, mas a partir da mudança do Bahia entrando no Biel, ele já consegue melhorar. E as mudanças do Botafogo pioraram o Botafogo e o Bahia ficou mais à vontade e acabou que o Bahia conseguiu o seu gol e a classificação. Então, cara, parabéns ao Bahia por este triunfo e pela classificação às quartas de final. E o Botafogo, na minha opinião, o pênalti um pênalti não, a expulsão é discutível, é questionável, dá para se questionar a expulsão, mas no segundo tempo, para mim, o treinador do Botafogo também vacilou e ajudou o Bahia. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!